Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos começando hoje a nossa live número 16 e hoje vamos falar um pouco sobre os impactos emocionais da cirurgia bariátrica. Acho que é um tema muito importante. Vocês sabem que, meu nome é Marcelo Leães, sou psicólogo, sou fundador da Nação Bariátrica e a ideia de fazer essas lives E a ideia de nós fazermos essas lives é para trazer realmente, porque a gente reconhece que existe uma grande necessidade de um aconselhamento antes e depois da cirurgia bariátrica para todos os pacientes. Nós sabemos também que o suporte depois da cirurgia ela ajuda e muito a desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis, mais condizentes com a realidade pós-operatória da cirurgia bariátrica. Acho que está ok. E, principalmente, o nosso objetivo é conseguir fornecer um suporte externo, porque a gente sabe que o suporte externo ele é importantíssimo para a gente conseguir promover recursos de flexibilidade interna, para conseguir desenvolver recursos que a gente chama de resiliência. Então, resolvi trazer um estudo bastante interessante, porque ele fala sobre a experiência dos pacientes bariátricos depois da cirurgia, né? A gente sabe que, embora a cirurgia bariátrica ela seja o tratamento mais eficaz para a obesidade grave, pouca coisa a gente sabe sobre o seu impacto psicossocial e também sobre os impactos emocionais da cirurgia bariátrica. A gente sabe que hoje temos mais de 650 milhões de pessoas em todo o mundo, né, onde de toda essa população, aproximadamente 13% dos adultos já estão obesos. Só para vocês terem uma ideia, é quase o dobro do número de pacientes obesos que a gente tem quando a gente compara com os números da década de 80. Bom, os riscos para a saúde que a obesidade traz, eu acho que já está muito bem documentado. Talvez todas as pessoas já tenham ouvido falar frequentemente sobre os problemas da obesidade na saúde, incluindo o aumento do risco de diabetes, o aumento do risco de doença cardiovascular, de alguns tipos de cânceres, além de depressão, às vezes vem antes da obesidade, às vezes depois, como uma consequência da obesidade, assim como uma redução da saúde e da qualidade de vida, e que acaba, infelizmente, conduzindo muitas pessoas a uma morte prematura. Então, várias revisões já foram feitas, né, sobre as evidências quantitativas, que elas mostram que a cirurgia bariátrica ela é, de fato, o tratamento mais eficaz para a obesidade grave, porque leva o paciente a uma maior perda e uma melhoria do peso, principalmente no que diz respeito a algumas doenças ligadas à obesidade, como é o diabetes, né, e também a qualidade da perda de peso no curto prazo. Isso quando a gente compara a cirurgia bariátrica com outras intervenções, como intervenções no estilo de vida, ou até mesmo a terapia através de medicamentos. Agora, poucos dados, na verdade, estão disponíveis quando a gente pensa a relação com os resultados de longo prazo. A gente tem bastante evidência de que alguns pacientes eles experimentam um reganho de peso, e esse reganho do peso ele pode impactar negativamente a saúde psicológica e a qualidade de vida. Apesar de todas as pesquisas quantitativas anteriores elas se concentrarem principalmente nos resultados da cirurgia bariátrica, a gente tem hoje relatos detalhados do impacto psicossocial que a cirurgia tem na vida das pessoas. E essa pesquisa que eu vou trazer para vocês da nossa live número 16, ela é uma pesquisa qualitativa, e isso é bem interessante porque ela fornece informações que são muito valiosas sobre a experiência de vida do paciente e especificamente a complexidade e a profundidade da experiência do paciente bariátrico. As pesquisas elas destacam a variação e a complexidade dessas alterações que estão ligadas à cirurgia e à medida que o paciente vai ganhando ou que ele vai perdendo peso. Ou seja, o objetivo é não apenas agregar algumas ideias importantes,
mas gerar novas perspectivas para que elas possam ser usadas como uma forma da gente influenciar políticas e também as práticas dos grupos que atendem o paciente bariátrico. Nesse estudo, foi feita uma revisão sistemática, né, de uma pesquisa qualitativa, onde o objetivo dela foi trazer uma síntese sobre o que a gente sabe atualmente sobre a perspectiva do paciente de conviver, então, com os resultados da cirurgia bariátrica. Isso tudo foi realizado para desenvolver um conjunto de resultados para gerar novas perspectivas, novos saberes sobre a cirurgia bariátrica. Bom, a cirurgia bariátrica é o tratamento clinicamente mais eficaz para a obesidade grave, quando a gente fala de perda de peso, e também das doenças que estão relacionadas ao ganho do peso. Mas apesar disso, a cirurgia bariátrica leva a alguns impactos em várias outras áreas da vida que a gente precisa levar em consideração, é importante a gente considerar. O que a gente vai ver aqui hoje são que as pesquisas qualitativas, elas sintetizam o que é atualmente conhecido sobre a perspectiva futura de conviver com esses resultados da cirurgia bariátrica. Ela mostrou que existe uma série de mudanças, não apenas de peso, mas também do dia a dia do paciente, na saúde física, na saúde psicológica, nas relações sociais, na própria vida sexual do paciente. A gente tem aí também questões ligadas à própria imagem corporal e também o comportamento alimentar, que costuma ser uma das ênfases que a gente dá aqui dentro do Nação Bariátrica. Então, de uma forma ampla e geral, foram identificados 3 temas globais. Um primeiro, questões relativas ao controle, questões relativas à normalidade e também questões relativas à ambivalência que o paciente tem em relação à cirurgia. Na verdade, ela descreve um pouco como é que é a experiência da cirurgia bariátrica em todas as áreas da vida das pessoas que participaram, então, desse estudo. O que ficou bastante evidente é que os participantes eles estavam se esforçando muito para controlar a alimentação, para controlar o peso, para controlar a saúde, além de desenvolver uma nova identidade, às vezes o que eles denominam como uma identidade normal ou uma identidade socialmente aceitável. Apesar de muitas das alterações depois da bariátrica, elas foram relatadas como positivas e levaram muitas vezes os participantes a se sentirem mais normais e também mais no controle de suas vidas. Algumas outras mudanças que foram vistas como... as outras mudanças elas são vistas ou como positivas ou como negativas, mas elas foram muito desafiadoras, elas exigiram adaptação e o que contribui para a natureza ambivalente, né, de muitos pacientes bariátricos quando eles relatam as suas vidas depois da cirurgia. Esses dados eles são muito importantes porque os pacientes que decidem fazer a bariátrica eles precisam estar muito cientes tanto da natureza positiva e desafiadora das mudanças relatadas, quanto da parte mais adversa e dos riscos, e eles precisam ter um apoio adequado, não somente nos 2 primeiros anos da cirurgia, mas, obviamente, no longo prazo. E essa costuma ser uma queixa recorrente, de que alguns centros de saúde eles fazem um acompanhamento durante um período de 1 ano, 2 anos, e depois são abandonados, o que aparece é muitas vezes o desejo de seguir aí por mais tempo esse acompanhamento. Porque a gente sabe que viver com essas alterações que são causadas pela cirurgia bariátrica, elas é complicado e é complexo, tem características da instabilidade e requer certamente uma flexibilidade, o desenvolvimento de uma certa resiliência, de uma adaptação bem importante. Algumas pessoas que participaram desse estudo, inicialmente elas se sentiam maior controle do peso, tinham um maior controle do comer, mas esse senso de controle ele foi diminuindo com o tempo. Já é bastante conhecido das pesquisas que alguns pacientes eles vão voltar a ganhar uma certa quantidade de peso entre 1 a 10 anos após a cirurgia bariátrica. E que o reganho do peso está muitas vezes associado a uma sensação de uma perda de controle ou até mesmo de uma experiência psicológica, traumática, que é negativa na vida dos pacientes e isso começa a trazer uma série de desdobramentos no dia a dia. O que essas descobertas aqui realmente nos ajuda muito é a fornecer explicações
para outros achados científicos, né, que avaliaram o impacto da bariátrica na qualidade de vida, que na verdade ele é muitas vezes mal relatada, porque a ênfase muitas vezes ela é dada na perda do peso. E a perda do peso ela é um dos elementos que constitui uma cirurgia bariátrica que tenha com bons resultados. Todas as vezes, né, onde o impacto na qualidade de vida foi relatada, existe uma variação muito grande nos resultados, como melhoria em alguns aspectos, como na mobilidade, pessoas têm maior facilidade e às vezes até mesmo na higiene pessoal, e outras mais complexas e às vezes mais complicadas, que são aspectos sociais, né, o funcionamento emocional do paciente após a cirurgia bariátrica. O que esse estudo destaca de forma muito clara, e isso é muito importante, né, eu acho que é importante acompanhar essa ideia, é que embora os pacientes eles tenham relatado algumas mudanças psicológicas positivas, como por exemplo, né, a redução da depressão, a melhoria da autoconfiança, os pacientes também experimentaram dificuldade para criar uma nova identidade corporal e desenvolver novas estratégias de enfrentamento que não envolvessem alimentos. E entra essa característica bastante presente de nós comermos para lidar com algumas circunstâncias. Um outro estudo, inclusive, ele denomina essas mudanças como mudanças geradoras de tensão. São mudanças que não eram nem claramente positivas e nem negativas, mas que exigiam um forte processo de adaptação do sujeito a essa nova realidade. Tem um estudo recente do Ogden, que inclusive a gente trabalhou na live número 5 ou 6, em que ele entrevistou as pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica há mais de 8 anos. E o que foi possível encontrar aí? É que aquelas pessoas que elas mantinham uma boa perda de peso, elas foram mais capazes de funcionalizar, é o que se define, funcionalizar a comida. Ou seja, um comer para viver, em vez de viver para comer, como relatou uma das participantes desse estudo. E isso inclui, obviamente, desenvolver estratégias de enfrentamento e está ligado, obviamente, a uma autoimagem mais positiva. Essa pesquisa ela também destacou que os pacientes eles alternavam, né, entre se sentir que eram pessoas mais socialmente aceitas, né, e menos aceitas por causa do desenvolvimento do excesso de pele, o que acabou muitas vezes impactando numa imagem corporal deficitária, né, quando comparado com outras pessoas. Os pacientes disseram que eles desejavam fazer uma cirurgia plástica como uma forma de finalmente alcançar um certo tipo de normalidade, né. Esse estudo que a gente trabalhou na live número 6 e que é resgatado, que eu estou resgatando aqui para vocês hoje, ele fala sobre as experiências dos pacientes na cirurgia bariátrica após remover o excesso de pele. E o que eles relataram é que depois de sofrer tanto com a bariátrica e com a cirurgia plástica, os participantes chegaram à conclusão de que os seus problemas psicológicos eles permaneceram sem tratamento e que a forma física que fica o corpo depois da cirurgia bariátrica pode não ter sido o fator-chave que contribuiu para a imagem negativa, ou seja, não estava somente depositado na questão do peso, às vezes diz respeito à própria história do sujeito, de como ele se sente, um pouco da sua personalidade. Foi mostrado que as pessoas que fizeram a bariátrica, elas também podem apresentar e ter presentes na sua vida uma nova gama de oportunidades sociais. Algumas delas podem ser inclusive assustadoras, como perspectivas românticas ou amorosas, né, porque geralmente são experiências que o paciente, quando estava no estado de obesidade, estava fora do escopo da sua experiência. Muitas vezes a obesidade ela vem como uma estratégia, inclusive, que entra, obviamente, em alguns casos, como uma forma de evitação, e às vezes a própria obesidade, ao longo do seu desenvolvimento, vai criando ainda por cima uma inibição social ainda maior, o que costuma melhorar muitas vezes durante o pós-operatório. Então, o que fica muito evidente é a importância do apoio psicológico simultaneamente com o resultado colocado pela restrição do estômago na cirurgia bariátrica. O que eu acho importante enfatizar é a importância do profissional da saúde
para ajudar o paciente a gerenciar essas mudanças e para gerenciar os desafios da cirurgia bariátrica. Os pacientes eles precisam de um apoio contínuo, né, em relação ao seu senso de controle e ao sentimento de normalidade, e principalmente para ajudar a navegar pelas tensões que são inerentes, né, estão juntas com os resultados da cirurgia bariátrica. Existe uma natureza difundida e complexa sobre as mudanças que são experimentadas pelos participantes, mesmo vários anos após a cirurgia bariátrica, né, o que reforça, eu diria, a visão de que a obesidade é uma doença crônica, mas que ela pode ser tratada, mas nunca totalmente curada. E isso é bem claro, a gente consegue observar nos resultados a longo prazo, né, quando a gente percebe uma certa, digamos, uma insistência, né, do corpo humano em resgatar o peso perdido. Então, o que os pacientes precisam, ele é na verdade de um acesso a um suporte vitalício para conseguir gerenciar melhor a obesidade e, consequentemente, maximizar o benefício do seu tratamento, do tratamento de cada um. Em particular, é muito importante para o serviço, para todos, na verdade, para todos os serviços de cirurgia bariátrica, vocês podem dizer aí se tiveram isso presente no serviço de vocês ou não, é um acesso tanto ao suporte nutricional, mas também ao suporte psicológico, né, para o resto da vida, para ajudar a enfrentar esses aspectos desafiadores da vida após a bariátrica, como, por exemplo, lidar com o retorno de sentimentos de fome, lidar com a questão de controle da alimentação, para conseguir lidar melhor com o reganho do peso, e principalmente, e certamente não é o mais importante, é mais um desses elementos, as alterações de identidade e da imagem corporal. E isso é uma construção que é feita, são inúmeros os relatos que eu vejo na minha prática, na minha clínica particularmente dessa mudança da imagem corporal, como isso demanda trabalho, como isso é um trabalho de longo prazo, certamente muito mais rápido que a velocidade que o paciente perde peso. Os profissionais da saúde, eles podem ajudar o paciente a reconhecer quando uma pequena quantidade de reganho ela é normal ou quando ela é mais problemática, e com isso, quando a gente consegue identificar esses aspectos, a gente consegue fornecer um suporte adicional para as pessoas, muitas vezes permitindo entender, bom, em que contexto está esse reganho de peso. A maioria dos profissionais da saúde, eles reconhecem que os cuidados de acompanhamento eles são essenciais para que a gente tenha uma cirurgia bem sucedida. Mas apesar disso, o acompanhamento após a cirurgia bariátrica varia muito, né? Especialmente no Brasil, a gente tem já alguns dados de como é baixo o retorno do paciente bariátrico à sua equipe para fazer esse acompanhamento a longo prazo. E certamente acho que a internet ela serve como um meio de encurtar a distância entre o serviço e entre o paciente. Orientações que dizem respeito ao acompanhamento de longo prazo, eles concentram-se principalmente, né, no monitoramento, né, e no tratamento de alguns sintomas físicos, das doenças, das deficiências nutricionais e orientação sobre como ajudar o paciente a lidar com esse reganho, né, para que isso seja uma continuidade do tratamento, para que ajude ele no controle da alimentação e qualquer outro tipo de problema psicológico que ele possa ter após a cirurgia. Existe uma necessidade, obviamente, de mais pesquisas para a gente desenvolver e avaliar algumas intervenções, particularmente essas intervenções que dizem respeito aos hábitos alimentares e também à saúde psicológica. Esses dados todos, na verdade, eles são úteis para todos os pacientes, para cada pessoa que está assistindo essa live hoje. Então, os profissionais da saúde e os formuladores, né, as pessoas que fazem as políticas, que trabalham em serviços de cirurgia bariátrica, todos esses dados são muito importantes. E uma característica bem específica que surgiu são 3 temas que são globais sobre a experiência de viver, então, com os resultados da cirurgia bariátrica. Eles foram identificados como controle, como normalidade e como ambivalência.
Esses 3 eles foram, na verdade, extraídos de 8 temas que abrangem, por exemplo, questões ligadas ao peso, questões ligadas a atividades da vida diária, né, o nosso dia a dia, sobre a saúde física, sobre a saúde psicológica, as relações sociais do paciente e também a vida sexual, a imagem corporal e também o comportamento alimentar. Como é que a gente se relaciona, então, afinal de contas, com o alimento? Será que a gente come sem pensar? Que a gente tem algum gatilho, algum momento do dia onde que a gente come mais? São questões que eu vou deixar no ar aí para a gente seguir trabalhando ao longo desse nosso encontro. Os participantes que foram submetidos à bariátrica, eles tinham a esperança de alcançar um melhor controle da alimentação, do peso, da sua saúde e também da qualidade de vida, né? Esse tema que apareceu de forma bem contundente diz respeito ao controle, né, que foi refletido em todos os temas. No início, depois da cirurgia, muitos participantes eles falaram não se sentir capaz de tolerar muita comida e experimentar os efeitos colaterais imprevisíveis, né, ou a perda temporária do controle ao comer. Alguns participantes eles também notaram o gosto por certos alimentos que haviam mudado. Antes eles tinham uma certa preferência alimentar, depois da cirurgia passavam a ter outros hábitos. E que foi um desafio aprender como o corpo agora tolerava alguns alimentos e levou algum tempo para que fosse possível chegar até isso, foi necessário algum tempo. Uma das participantes, ela relata que ela dizia assim que ela só precisa descobrir o quanto realmente você pode comer e aquilo que você pode tolerar. E que era um desafio navegar. Ela faz a analogia como se fosse um labirinto navegar nessa adaptação pós-cirúrgica. A maioria das pessoas, elas perderam uma grande quantidade de peso bem rapidamente, especialmente nos primeiros 6 a 1 ano após a cirurgia bariátrica. E esse período de grande perda de peso, muitos relataram como se fosse uma lua de mel, né? Aquele momento onde as coisas estão muito boas, estão muito alegres, as pessoas, né, ficaram muito felizes com resultados e faziam com que os participantes eles se sentissem excitados, se sentissem mais felizes, e outros falassem, que eu me sinto invencível, né? Eu me sinto agora, comigo ninguém pode. Por um outro lado, né, alguns participantes temiam que a perda do peso fosse muito rápida e estavam preocupados que eles não podiam controlar essa mudança. O que parece unânime é que a cirurgia foi descrita como uma estrutura, né, ou um controle físico sobre comer, que também foi descrito como um controle do estômago, né, um controle da ingesta possível depois da cirurgia. E com isso eles tinham uma fome reduzida, uma melhor saciedade e os efeitos colaterais por causa da síndrome de dumping, caso eles comessem demais, foram apontados como elementos que ajudavam o paciente a então ter controle. Eles apareciam como se fosse um controle externo, porque antes da cirurgia eles eram incapazes de controlar a relação com o alimento. Isso parece permitir assim, que as pessoas se sentissem mais no controle das áreas das suas vidas, o que contribuía para uma felicidade muito maior. Uma das pessoas dizia que a autoimagem dela era tão diferente que o projeto aquilo que ela projetava de quem ela realmente era, estava conseguindo ser alcançado porque havia um maior controle sobre a comida, havia um maior controle sobre o exercício e agora tem um maior controle sobre os planos de vida dela. E que ela se sentia fisicamente, emocionalmente e mentalmente em um lugar melhor. Porém, como nem tudo são flores, por um outro lado, outros participantes eles relataram que após a cirurgia, essa restrição do estômago, que é colocado pelo processo cirúrgico, começou a desaparecer e gradualmente o paciente foi comendo mais, e com o passar do tempo, muitas vezes conduzindo a um certo reganho de peso. Isso significava que eles tinham que confiar mais no próprio controle mental, no próprio controle sobre o alimento, para conseguir gerenciar a alimentação
e aderir a uma dieta saudável foi ficando dessa forma cada vez mais difícil. Isso é impressionante, né? Quanto mais a gente entende que a gente tem que ter controle, parece que mais difícil as coisas vão ficando. Para algumas pessoas isso levou, como eu falei antes, assim, a um certo reganho do peso, ou inclusive ao medo de reganhar peso, e consequentemente as pessoas foram se sentindo menos confiantes do que elas poderiam em outro momento estarem se sentindo. Uma das participantes, ela falava que ela tinha muito medo e que muitas vezes ela pensava que o que ela vai fazer se o peso aumentar novamente. E isso acabou se tornando um pesadelo para ela. Ela conversava com outras pessoas que diziam que engordar depois de 2 anos era uma coisa natural e espontânea, mas que isso deixava ela naturalmente muito ansiosa quando ouvia esse tipo de relato. Vários estudos descreveram que os pacientes experimentaram algum ganho de peso depois de uma excelente perda de peso. Então o paciente perde muito peso e depois reganha um pouco. Mas que esse processo, que dentro de um determinado percentual ele é esperado, para muitas pessoas isso é experimentado como sentimentos de vergonha ou como um sentimento de falha, né, uma falha do tratamento. E esse acho que é um ponto muito delicado de se tocar, porque é justamente por isso que algumas pessoas abandonam as suas equipes, justamente no momento que elas deveriam estar mais próximas dos seus profissionais. As pessoas que recuperaram peso, eles falaram ter um retorno, né, em um comer emocional ou de uma forma de usar os alimentos para lidar com o estresse. Uma das pessoas dizia que ela tinha muitos problemas com o marido, né, e que a filha não se deu bem em outros aspectos da vida dela, e isso foi deixando a paciente cada vez mais deprimida. Junto com isso foi acompanhando situações de problemas financeiros, e que aí começou a ficar muito difícil e ela foi percebendo o retorno gradual assim, e lento de um comer muito mais emocional do que um comer nutricional. Vários estudos já relataram que os participantes começaram a perceber que a cirurgia bariátrica foi uma grande mudança de vida e não apenas uma ferramenta, né? Que eles tinham que se concentrar em comer da maneira mais saudável para o resto da vida. Uma das pacientes, ela diz que depois da cirurgia tem essa parte em que a gente pensa, agora eu estou curado, agora eu vou perder peso automaticamente, mas depois ela se dá conta que a cirurgia ela funciona por si só apenas nos primeiros meses, talvez ao longo do primeiro ano, mas que se o paciente não assume, né, se ele não estabelece para si mesmo e não constrói esses novos hábitos, e não constrói novos padrões, e isso pode ser um complicador, porque aí o paciente vai voltar a encontrar problemas que ele já havia enfrentado antes, né, geralmente antes dele ter se operado. Ao longo de todos os aspectos das vidas, né, de todos os pacientes, uma ideia de normalidade era algo que os participantes realmente buscavam. Né? Havia uma certa sensação de uma anormalidade. Eles descreveram querer uma vida que fosse menos sobrecarregada por problema físico ou por problemas psicológicos, né? O desejo de ter uma aparência mais normal, uma aparência socialmente mais aceitável, para poder se envolver em atividades do dia a dia, né, para poder ter a mesma oportunidade e expectativa que as pessoas fora de quadro de obesidade tinham, né, e em alguns aspectos da vida eles descreveram de fato o sentimento de se sentirem finalmente normais após a cirurgia. Por exemplo, muitas pessoas relataram ter experimentado menos problemas de saúde físico e com isso que foi exigindo também menos medicações. Uma paciente, ela tem um relato muito bonito onde ela diz assim, que ela tinha artrite, que ela costumava tomar 4 pílulas diferentes e que agora ela não precisava tomar mais nenhuma medicação. Ela tomava medicação para hipertensão e tomava mais 2 comprimidos também para o controle da pressão arterial. Ou seja, ela dizia assim, eu tinha uma bandeja cheia de pílulas que ela tinha que tomar diariamente e muitas vezes era difícil seguir com rigor o horário das medicações. Então, uma melhoria importante na realização de atividades do dia a dia
foi presente para a maioria das pessoas, né? E isso inclui uma melhor capacidade de realizar, por exemplo, tarefas domésticas e principalmente realizar a higiene pessoal, né? E a capacidade de, por exemplo, de caber em alguns assentos públicos. São relatos que eu ouço com muita frequência e que essa paciente traz também nesse estudo, quando ela dizia assim que entrar num restaurante e ter que pedir uma cadeira, ao invés daquelas mesas assim que ficam geralmente um pouco mais estreitas e o paciente não cabia naquelas mesas. Isso ela descreve como ter sido a coisa mais emocionante, né? Algo absolutamente simples se tornou uma grande transformação na vida dela. Os participantes eles também relataram ter melhores oportunidades de trabalho, né, incluindo a capacidade de realizar tarefas que não conheciam antes, além de conseguir ter um maior reconhecimento e de interação de colegas de trabalho. Uma paciente dizia que, de repente, em reuniões e coisas do gênero, a pessoa, eles ouvem mais o que ele tinha para dizer, as pessoas fazem mais perguntas, consultam a pessoa sobre o que ela pensa, e com isso, essa paciente diz, agora eu não preciso mais gritar alto para que eu seja ouvido. Né? Eu posso falar e as pessoas me ouvem de qualquer maneira. Então, isso foi uma diferença muito importante na vida dela, porque a expectativa, né, quando o paciente tem um excesso de peso, fica bastante diminuída e vai criando uma inibição quando o paciente sente que ele não tem um lugar social. Né? Então os participantes eles ficaram satisfeitos por ter um peso normal, né, ou porque o peso parecia mais normal agora. Eles apreciavam muito mais a liberdade de fazer compras em uma ampla gama de lojas, né, o aumento de opções de roupas que eles poderiam usar, porque geralmente as roupas de tamanho maior elas são muito caras e são muito escassas nessas grandes lojas de departamentos que a ampla parte da população utiliza, e isso é descrito com bastante clareza. No consultório eu ouvia uma paciente dizer que agora ela usa as roupas que ela gosta, né? E a roupa que ela gostava de usar era o vermelho, porque o vermelho chama atenção. E por que não? Né? Que agora ela havia perdido o medo de entrar numa loja e ter algum tipo de comentário, né, de que não tem roupa, que deveria procurar em um outro lugar. Então isso eu acho que é bem importante, né? Outra coisa que eu acho bem pertinente salientar é que agora alguns pacientes eles gostavam, né, do fato de conseguir se misturar com uma pessoa normal ou que ela era só mais um outro rosto na multidão, né, como se eles nunca tenham sido obesos ou membros de uma sociedade. Por um outro lado, né, em alguns aspectos das vidas, o senso dessa normalidade ele foi desafiado. Né. Muitos participantes eles falaram que inicialmente a visão do corpo ela não estava muito sincronizada com a realidade do peso que eles perderam, né, ou com o ponto de vista que outras pessoas até mesmo tinham sobre o corpo do paciente. Uma das pessoas dizia assim, é assim que você se vê, né? Você ainda pensa que o corpo, sente que o corpo é ainda grande, e mesmo se você ouve os comentários como se, você tá tão bem, como você tá magra, como você tá melhor, como seu rosto tá melhor, é claro que isso ajuda muito, mas a imagem que o paciente tinha diante de si mesmo, esse olhar, essa capacidade que nós seres humanos temos de direcionar o olhar para nós, ainda era um dos aspectos difíceis e desafiadores da cirurgia bariátrica. Algumas outras mudanças após a cirurgia que também desafiou esse senso de normalidade incluiu, por exemplo, sintomas gastrointestinais desagradáveis, como o vômito e a diarreia, né? A incapacidade de comer, como as outras pessoas, também trazia um certo tipo de incômodo, e também o desenvolvimento do excesso de pele. Uma das participantes dizia que comer em público muitas vezes atrai muito a atenção das pessoas, e que agora as pessoas comentam o quão pouco ela está comendo e o tempo que ela precisa comer, né, que ela tem que se recuperar do que ela considera normal. Porque o normal não é muito magro, e certamente não é obeso, mas também não é a pele pendurada, como
trazia alguma das pessoas. O excesso de pele foi um aspecto bastante interessante que trouxe alguns conflitos psicológicos, né, para algumas pessoas, que elas relataram, elas se sentiam um pouco deprimidas, né, elas tinham um ódio em relação ao próprio corpo, e algumas pessoas achavam que o excesso de pele era ainda pior do que a obesidade, e procuraram a cirurgia plástica para remover, porque essa seria a única maneira de finalmente se sentirem melhor. Outro tema global que é bastante importante e que é uma característica inata da vida e que muitas vezes as pessoas criticam porque está presente na vida delas é a ambivalência. A ambivalência ela é caracterizada por aquele sentimento de coisas que a gente ama e que a gente odeia, né? Coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. E com isso gera conflitos para nós. E o estado conflitivo, o estado subjetivo, emocional do conflito é uma natureza da vida e ele deve ser encarada com serenidade, com aceitação, para que ela possa ser resolvida. Esse tema global da ambivalência ela foi identificada em torno da experiência do paciente da bariátrica, né? O que, ao longo prazo, isso vai ficando evidente, geralmente para todas as pessoas. Elas falam sobre como algumas coisas nas suas vidas elas mudaram para melhor e que outras mudaram, eram mais difíceis de lidar ou mais difíceis de se adaptar. Vários estudos já relataram de como foi experimentada uma melhoria em vários aspectos da saúde física, como a mobilidade, o paciente consegue se mexer melhor, né? A redução da dor, a melhoria em algumas comorbidades ligadas à bariátrica, como diabetes, a diminuição do número de medicamentos e a melhora da fertilidade, já que muitas vezes o paciente tem o desejo de gestar e a gente sabe, por exemplo, que a síndrome dos ovários policísticos é algo bem prevalente no paciente obeso. Por um outro lado, a cirurgia ela também levou a algumas mudanças negativas na saúde física, como algumas deficiências nutricionais, alguns sintomas gastrointestinais que não eram esperados e que o paciente acabou desenvolvendo, né? E as mulheres acabaram enfatizando como os exames laboratoriais e os níveis de vitaminas também tinham mudado drasticamente após a cirurgia bariátrica. Algumas pessoas lutavam constantemente com a deficiência de ferro, né, com uma baixa porcentagem da hemoglobina glicada e também a deficiência da vitamina B12, que a gente sabe da importância da suplementação, especialmente aí após o primeiro ano e meio de cirurgia bariátrica. Enquanto esses níveis anteriores eram considerados normais em termos de padrões, agora, para muitos pacientes, eles estavam abaixo do nível aceito depois da cirurgia. E, embora a maioria dos estudos eles tenham relatado que os pacientes estavam muito mais saudáveis, né, depois da cirurgia bariátrica, que eles estavam se sentindo muito melhor, eles também falavam que conseguiam lidar com esses novos problemas de uma maneira mais eficiente. Né? Alguns pareciam, para algumas pessoas, no entanto, elas diziam que a saúde ela parecia pior. Né? Uma delas dizia que ela sentia que era como se houvesse uma pedra no maquinário que ela fez e que ela se sente mal por causa disso. Então, atualmente ela luta um pouco contra a pressão arterial baixa, né, que ocasionalmente ela tinha alguns sintomas, chegava quase a desmaiar, mas da mesma forma, várias mudanças psicológicas e subjetivas elas foram relatadas como sendo positivas e outras negativas. Os participantes eles frequentemente relataram melhorias em quadros de depressão, né, de autoconfiança, de autoestima e também do controle que o paciente tem ao longo da vida. No entanto, outras pessoas falaram que encontraram alguns problemas com a baixa autoestima e problemas de confiança, que eles haviam continuado depois da cirurgia bariátrica e reconheceu que esse problema não seria solucionado em um dia, mas quem sabe através de um processo progressivo e gradual. Agora a gente entra num tema que eu acho que ele é muito valioso. Se quiserem chamar mais alguma pessoa para participar dessa live, para assistir, eu acho que vale a pena, pode enviar uma mensagenzinha para o pessoal aí para chegar a mais gente. Que eu vou falar agora sobre a necessidade psicológica de comer, né? Esse comer muito mais emocional.
E o relato que a gente tem é que para muitas pessoas isso permaneceu, né? Apesar de ser fisicamente incapaz de comer tanto quanto antes, por causa da restrição do estômago, isso permaneceu para algumas pessoas. Inclusive, tem um relato bem interessante de uma paciente que diz que sim, ó, na verdade, o paciente não sente fome quando come. O cérebro, ela dizia que o cérebro dela continua dizendo que você está com fome. O estômago, por um outro lado, ele está prestes a estourar. Ou seja, essa necessidade ela não é removida apenas com a cirurgia. Existe uma necessidade psicológica, né, de atenção a esses aspectos psicológicos que ele é muito grande. Isso significa que todos nós temos que aprender a lidar de uma maneira diferente com as emoções difíceis que anteriormente a gente usa a comida para lidar. Uma das pacientes, ela diz que agora ela tinha que lidar com problemas com os quais antes ela sempre usava o alimento, né, que era o vício na comida. Muitas vezes o vício no refrigerante ou o vício em algum alimento doce. Cada um costuma ter o seu perfil, né, todos nós temos. Essa paciente dizia que ela, às vezes, ela não queria mais ter que lidar com os problemas e que era muito mais fácil empurrar para o lado da comida do que tomar alguma medida ou encarar esse problema de uma outra forma. Ou seja, é essa característica do comer para lidar. Algumas pessoas falaram que a perda de peso forçou elas a redescobrir quem eles eram como pessoas, né? E que poderia ser muitas vezes um processo difícil, mas com uma perspectiva muito melhor no que diz respeito a ter resultados muito mais duradouros. Para algumas pessoas, esse é um relato importante e, obviamente, não é uma teoria universal, geralmente são casos bem específicos, onde a obesidade, o peso, ele serve como uma proteção contra o mundo exterior. E essas pessoas, elas diziam que se sentiam vulneráveis ou até mesmo indefesas à medida que iam perdendo peso. Interessante isso. Após perder peso com a cirurgia, muitos participantes eles comentaram que tinham um feedback mais positivo, né, que as pessoas não mais evitavam elas e que elas se sentiam mais confiantes em participar de encontros sociais. Uma das participantes, ela dizia que costumava ir a uma festa e encontrava, e que o objetivo dela era encontrar uma cadeira e que ali ela ia ficar a festa inteira, a noite inteira. E é bastante tocante como ela descreve que atualmente ela vai a uma festa e que fica muito mais envolvida em conversar com os amigos e que ela consegue ficar mais tempo, né? Que antes ela tinha uma vergonha muito grande de se mexer porque ela não queria que ninguém percebesse ela. Por um outro lado, algumas pessoas sentiram um certo ressentimento ou algum tipo de conflito porque essa mudança da atenção que o paciente bariátrico recebe depois da cirurgia bariátrica, ela faz perceber o quanto elas foram maltratadas enquanto elas eram obesas, né? E isso é descrito de forma bem clara, o quanto acaba criando uma alternância entre pensar, bom, antes eu não era boa o suficiente para vocês, então agora eu não quero mais vocês por perto. Né? Um certo tipo de indignação, né, justa, mas que ela pode ser tratada para que o paciente possa ter uma melhor circulação, uma melhor circulação social, vamos dizer assim. Né? Algumas pessoas elas perceberam uma atenção negativa das outras pessoas, principalmente com aquele velho argumento que a gente ouve muito frequentemente, eu escuto isso no hospital, de que a cirurgia bariátrica seria o caminho mais fácil. O que a gente sabe, obviamente, que não é, um caminho bastante complexo, que exige muito da capacidade intelectual, da habilidade emocional que o paciente vai ter desde antes até após a cirurgia. Uma das participantes, ela relatou que não era exatamente uma conquista, né? A cirurgia bariátrica, do ponto de vista dela, não era exatamente uma conquista, porque ela sentia que não tinha feito aquilo do modo normal, ou seja, sem a cirurgia. Mas que ela havia acabado de cortar o interior, né, do estômago, fazendo a cirurgia, e que não deixa você comer, ele coloca um limite anatômico para a ingesta de mais alimentos. E que achava que qualquer pessoa poderia fazer isso, ou seja, perder peso. Que a gente sabe não corresponde muito à realidade da cirurgia bariátrica.
justamente porque o impacto dela, tanto nas relações amorosas e na vida sexual dos participantes, também ficou bastante evidente uma certa ambivalência, né, com muitas pessoas, uma certa ambivalência em relação à vida sexual antes e depois da cirurgia. Algumas pessoas falavam se sentirem mais românticas, um incremento e uma melhora da vida sexual, além de ter agora muito mais oportunidades. Uma delas dizia que se sentia mais olhada e mais desejada pelas outras pessoas, que essas aproximações costumavam ser muito mais gentis e mais divertidas, e que ela estava agora saindo com uma pessoa que finalmente tratava ela como uma mulher, tratava ela com mais respeito. Algumas pessoas achavam que essa nova atenção romântica era um pouco mais assustadora e achavam que não tinham muita experiência ou até mesmo conhecimento para lidar com esse tipo de atenção. Geralmente pacientes que tinham uma obesidade de longa data e que sofriam preconceito, sofriam rechaço, né, por causa da condição da obesidade. E essas novas possibilidades acabavam exigindo o desenvolvimento de habilidade emocional para lidar, né, coisas que até então não havia necessidade de usar anteriormente. Uma pessoa falava que ela pesava mais de 100 quilos já quando estava na escola, justamente nessa época em que estavam começando os namoros e que nunca tinha se envolvido em qualquer tipo de conversa, né, com meninos, porque simplesmente a pessoa não havia passado pela experiência. Então, depois de perder peso já na vida adulta, quando esses relacionamentos eram uma possibilidade, ela se sentia aquela menina de 13 anos, né? Ou seja, fisicamente e profissionalmente, ela se sentia na casa dos 30, que era a idade dela, mas que do ponto de vista amoroso ela se sentia como se fosse ainda uma adolescente. Eu acho muito interessante porque vai trazendo esses impactos emocionais, né, que a cirurgia bariátrica vai trazer. E, na verdade, essa revisão sistemática, né, essa síntese que eu estou trazendo hoje para vocês, ela demonstra com bastante clareza, eu acho, o profundo impacto no longo prazo que a bariátrica tem em vários aspectos diferentes das nossas vidas e os desafios que a gente tem que enfrentar ao aceitar, ao encarar uma cirurgia bariátrica. Todos os temas abrangentes, né, que foram controle, normalidade e ambivalência, eu acho que eles caracterizam muito bem a complexidade dessas mudanças que são experimentadas. A sensação de o problema do controle, o controle do comer, o controle sobre sua própria vida, a questão da normalidade, de se sentir uma pessoa mais inserida socialmente, e a ambivalência, que eu destaquei por último, em relação às experiências amorosas, isso foi bastante evidente, né? E os participantes chegaram à conclusão de que para alcançar e que para manter os resultados positivos da cirurgia bariátrica, eles tiveram que sustentar, tiveram que criar habilidades para conseguir manter essas mudanças ao longo da vida, principalmente nos hábitos alimentares, e que eram muito mais difíceis do que eles previam. Ou seja, a cirurgia não foi o fim de uma jornada com obesidade, mas o início de um novo caminho e principalmente um caminho desafiador. Portanto, gente, os resultados que eu trouxe para vocês aqui, eles abastecem, né, o nosso conhecimento, eles aumentam a base de conhecimento sobre o que a gente tem dos resultados de longo prazo e demonstra com bastante clareza a importância do apoio, né, do suporte contínuo para ajudar todo mundo a fazer esse processo de negociação, de adaptação a todos esses desafios e conseguir manter as mudanças positivas e principalmente alcançar novas mudanças. Tá certo, gente? Acho que são essas as principais mudanças, alguns impactos que são importantes na cirurgia bariátrica, né, esses impactos emocionais. Eu sei, é uma tecla que eu bato muito, eu reforço isso muito, tanto aqui nas lives com vocês, quanto dentro do Solução Bariátrica, como no trabalho 1 a 1 que eu faço com os pacientes no consultório particular, no trabalho ambulatorial também dentro do hospital, que é a importância da gente
está constantemente, a questão com o próprio peso, a questão da perda e da manutenção da perda de peso é um trabalho de longo prazo, é um trabalho muito maior, muito mais de regularidade do que de intensidade. Então, um trabalho de regularidade a gente faz ele pouco a pouco, através de pequenos passos, através de um trabalho de curiosidade, do exercício da curiosidade, para a gente poder se interessar pelas coisas, irmos atrás delas, poder encarar elas de forma mais espontânea, mas principalmente entendendo do que se trata, a cirurgia bariátrica, qual é o meu papel nisso. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar nunca, né? Como, por exemplo, a nossa idade, a nossa genética, né? O nosso sexo. Agora, quando a gente fala de hábitos alimentares, quando a gente fala do nosso interesse pela nossa saúde, aí a gente está entrando num território que é fantástico, é um território muito desafiador e também muito fértil para que a gente consiga sustentar essas mudanças para sempre e com isso não apenas atingir o emagrecimento, porque o emagrecimento ele tem uma data de validade. Tem um momento que o paciente vai chegar e ele vai parar de perder peso, vai manter e vai ficar oscilando para cima, e às vezes para cima, às vezes para baixo. Agora, isso depende muito da qualidade de vida, da forma que a gente entende a forma que a gente se alimenta, quais são os gatilhos emocionais que nos conduzem até a alimentação, porque está bastante evidente, né, o quanto é possível reganhar peso e o quanto é possível a gente manter essa perda de peso para sempre, né, e muito mais do que manter a perda de peso, é construir um projeto de vida, é construir uma vida com mais qualidade, com mais realização. E o que todos os estudos vêm trazendo de forma bem evidente é a importância desse suporte emocional, do suporte psicológico, porque todos nós sabemos a vida não é uma linha reta, a vida é um caminho cheio de curvas, cheio de altos e baixos, às vezes com momentos de maior estabilidade, mas ela é inconstante e é fundamental que a gente possa abraçar essa inconstância que é natural da vida para tomar melhores decisões, tomar decisões mais sábias que possam honrar principalmente o nosso autocuidado. Tá certo, gente? Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Temos aqui a contribuição da Gadelha, né, da K Gadelha, que fez o bypass há 1 ano e 5 meses e está ótima, que ela ainda tem muita dificuldade de beber água e tem intolerância ao glúten, à lactose e ao açúcar. Parabéns pelo resultado e acho que sintetiza um pouco isso que eu estou falando hoje, que é a importância da gente estar continuamente acolher essas dificuldades que aparecem no nosso caminho e porque tudo tem tratamento. Não existe nada que não exista saída. Vai depender muito da nossa maturidade emocional. É como um músculo, né? Um músculo que a gente pode exercitar e cada vez que a gente vai exercitando mais esse músculo, melhor ele fica, maior ele fica e nos habilita a criar ferramentas de enfrentamento para que alcancemos mais felicidade e possamos combater sintomas como a compulsão alimentar, o comer emocional, que está muitas vezes presente de forma mais intensa no paciente obeso, mas é evidente que isso está presente na vida de todas as pessoas. Certo, gente? A Cláudia Braga, obrigado pela presença, Cláudia. E participe sempre aí, tá certo? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, peço a ajuda de vocês, se me acompanharam até aqui, para divulgar para mais pessoas essa live, vocês podem enviar elas. Vocês podem também entrar no link da bio, né, ou em algum botão que tiver aqui em volta. Podem assinar os nossos e-mails, que eu mando alguns e-mails com frequência. E também eu mando algumas informações quando eu abro vagas para a próxima turma do Solução Bariátrica. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos vocês, se cuidem e daqui 2 semanas temos a nossa live número 17. Se quiser receber todas as informações, assina o nosso e-mail que eu mando todas as informações por lá também, tá certo? Um grande abraço e até lá!